3, 2, 1. Muito bom dia, traders de todo o Brasil e exterior. Estamos começando mais um Caminhando com o Ferrão. Hoje é dia 21 de agosto de 2025. Pois é. Mercado volátil. O mercado parece estar em um jogo de xadrez. Eu até coloquei como capa do vídeo de hoje o meu jogo de xadrez peruano. O mercado está aguardando os novos movimentos vindos do exterior, dos Estados Unidos. Por quê? Nós vimos no último vídeo sobre a sinuca de bico em que ficaram os bancos. E aí, será que eles cumprem as exigências da lei estrangeira, da Magnitsky, ou eles cumprem o que é determinado pela jurisdição brasileira? Porque na decisão do ministro Dino, que era do governo, era ministro da Justiça, virou ministro do STF, né, e foi chamado pelo Lula. Eu coloquei nos shorts aqui do YouTube, né, o Lula chorando, emocionado, dizendo que era o primeiro ministro comunista que o Brasil tinha. É pela decisão dele, né, a aplicação de uma lei estrangeira. Isso, na verdade, isso é o básico do direito internacional privado, né? A aplicação de uma lei estrangeira não é automática no Brasil, mas no caso, né, ele não citou, mas a referência é quase explícita, tá implícita ali, mas é o objetivo da decisão. No caso de uma decisão financeira, os bancos, e seria a referência indireta à Magnitsky, os bancos não podem cancelar contas ou fazer bloqueio de bens sem antes consultar o STF. Pois bem, os bancos ficaram alvoroçados. E qual foi a solução mágica? Chegaram para os ministros do STF e disseram: olha, quem sabe vocês abrem contas em cooperativas, porque daí, em vez de ficar usando cartão de crédito com bandeira estrangeira, né, bandeira americana, então vocês vão usar o cartão de débito de cooperativas, né? O Banco do Brasil sugeriu ao Alexandre de Moraes que trocasse as bandeiras dos cartões de crédito dele por Elo, para escapar dos relacionamentos com empresas americanas. Mas vocês imaginam a pompa dos ministros do STF? A gente vê, é um troço nojento, só tem no Brasil. Eles chegam com um carrão, com motoristas, segurança. Olha olha o quanto de dinheiro que o Brasil gasta com isso, como se fossem popstars. São 11 juízes. Tudo bem, eles vão ter o salário dele, mas aquelas regalias, aquelas mordomias que só existem no Brasil, só existe no Brasil, não existe em lugar nenhum. Isso aí é um desperdício de dinheiro público absurdo. Mas enfim, eles jamais, eles querem bandeira. Ah não, o meu cartão tem que ser Hyper Gold Platinum Pump. Não pode querer abrir conta cooperativa, é coisa de pobre. E outra, nós estaríamos fugindo dos Estados Unidos, baixando a cabeça para os Estados Unidos. Aqui é soberania, não tem. Pois é, a gente pensa, mas é o STF que está de um lado e todo o Brasil de outro. Não, o STF age de acordo com o pensamento do nosso governo. Por quê? O STF... então o Brasil tem que deixar o STF de lado, azar é o deles, vamos tocar em frente, porque senão os Estados Unidos vão atingir o coração de Bova 11, que é o nosso sistema financeiro. Não. O STF é a cabeça de um sistema. O nosso governo está lado a lado com o STF. Então o STF age a mando do governo. Isso é muito claro há muito tempo.
né? A separação de poderes no Brasil não existe faz muito tempo. Então eles são a cabeça, eles não vão ser deixados de lado. Ontem o mercado subiu, chegou a subir 1%, porque circulou na Faria Lima, né, um parecer do BTG dando uma nova solução mágica. Então que os bancos unilateralmente encerrassem as contas de todos os ministros do STF ou possíveis atingidos pela lei Magnitsky do governo, para que não pudesse haver sanções. Mas o Alexandre de Moraes ele já está na lista, e em que pese talvez os bancos não tenham sido formalmente comunicados, já existe um conhecimento público dessa sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Pois é, agora vocês imaginem, né? A outra solução dos bancos, a outra solução aventada, que seria uma terceira solução, era encerrar as contas daqueles punidos pela Magnitsky no momento que fossem formalmente comunicados, e depois, diante de uma liminar obtida, né, pelo atingido pela lei Magnitsky, fossem se explicar na justiça americana, dizendo que fomos obrigados a descumprir a Magnitsky por conta de uma decisão da justiça brasileira. Agora vocês imaginem se acontece isso na Venezuela, né? Então o Maduro tá sancionado pela Magnitsky, um banco cancela a conta do Maduro, daí o Maduro consegue uma liminar da justiça venezuelana e o banco chega para os Estados Unidos. Vejam bem, não tem o que fazer diante da decisão da justiça venezuelana. É claro que não vai colar, nada disso vai colar, porque os Estados Unidos não são bobos, né? Eles já estão sancionando todo mundo. E a segunda etapa da Magnitsky é a sanção aos bancos. E eu falei aqui outro dia sobre os 3 bancos, né, que sofreram as maiores punições da Magnitsky. O BNP Paribas, 8,9 bilhões de dólares. Eu já vi repórter aí na TV falando 8,9 bilhões de reais. Não. É de dólares. O banco chinês foi expurgado do sistema SWIFT. Esse é o maior medo de todos, porque vocês imaginem, se o Banco do Brasil é expurgado do sistema SWIFT, aí ferrou. Mesmo que seja uma suspensão temporária por 90 dias, porque daí para tudo, ele não pode fazer nenhuma negociação internacional, né? Não se pode receber dinheiro do exterior, não se pode enviar dinheiro para o exterior, não se pode fazer nenhuma transação em moeda estrangeira. Aí é o caos absoluto. E teve um banco russo que tomou uma multa de 100 milhões de dólares. E agora nós estamos nessa situação do xadrez, do xadrez da capa do vídeo. A capa do vídeo ali, para quem gosta de obra de arte, porque o meu xadrez é praticamente uma obra de arte. Quem gosta de história são os espanhóis colonizando os povos indígenas andinos, que eram os Incas, que daí pegou Peru, Bolívia e Equador. Os Incas tentaram encarar os espanhóis. E o que aconteceu? Os Incas foram dizimados. O Brasil não tem chance contra os Estados Unidos. E o STF não vai cair, porque o STF é a cabeça do sistema. E as eleições são ano que vem. Hoje nós vimos a pesquisa Quest, a pesquisa Quest, dizendo que o Lula cresceu na parada para as eleições contra todos, inclusive contra o Tarcísio, que caiu na popularidade. E ele não é bobo, eu já venho dizendo há muito tempo, o Tarcísio é militar de carreira. Ele nunca correu risco, ele sempre foi funcionário público, digamos assim. Então, é um cara brilhante,
né? Muito bom, sempre foi papirão, que a gente diz que ele estudou muito, vamos chegar onde chegou, virou general, só que a carreira política dele começou ontem. Ele foi ministro do Bolsonaro e governador, daí caiu no colo dele, né, o governo de São Paulo. Mas ele poderia tentar a presidência? Poderia sim. Mas quem é que conhece o Tarcísio do meio do Brasil para cima? Quem é que sabe o que ele já fez? Isso não deslustra o mérito do político, né? Que dizem que ele é muito bem preparado, que ele é um cara muito bom, mas para ser presidente da República tu tem que ter popularidade. Então a popularidade dele, tirando a rejeição, não se compara à do Bolsonaro. Ninguém sabe direito quem é o Tarcísio. Ele tem uma reeleição no colo. Ele é reeleito, se ele quiser concorrer, é reeleito ao governo de São Paulo no primeiro turno. E depois, num outro momento, ele poderia concorrer à presidência da República, porque agora quem concorrer vai ter que enfrentar o Lula e vai ter que enfrentar o sistema. E eu acho difícil, pelo que a gente está vendo, alguém ganhar do Lula, porque o tarifaço ajudou o Lula nas pesquisas. E agora, por isso, eles não vão, o PT nunca recua, e eles não vão recuar frente aos Estados Unidos, porque ninguém está interessado no bem do Brasil. O que se está interessado é numa perpetuação do poder. Esse é o jogo político. Aceitemos ou não, é isso. Não faço aqui juízo de valor, né? Então, mercado hoje de lado, à espera de uma escalada dessas tensões com os Estados Unidos. Acredito que não demore muito, né? A próxima etapa da Lei Magnitsky, né? Então amanhã é sexta-feira, possivelmente o pregão seja marcado pelo nervosismo, pela ansiedade com relação ao final de semana e ao que está por vir. E olha, e que dia, senhores, né? A bolsa de lado, mas tem um solzão aqui, então não deixei de gravar na praia, tá? Este foi mais um Caminhando com o Ferrão. Peço a todos que deem like, se inscrevam no canal e façam o share para os amigos. E daqui a pouco, como sempre, lá no meu canal do Telegram, quem não está inscrito no canal do Telegram, me chame no próprio Telegram, entra no Telegram, vai no perfil @caminhando com o Ferrão, porque daqui a pouco, como sempre, operando, estaremos juntos no trading. Até!